Seu pré-treino está sabotando seus ganhos? Você pode estar se sentindo mais forte do que nunca, mas o uso crônico de estimulantes está dessensibilizando suas unidades motoras e forçando seus músculos a padrões de ativação erráticos e destroem a hipertrofia. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje vou desmantelar a falha fisiológica que mascara a fadiga do sistema nervoso central como força. Se você quer salvar os seus resultados, clique agora no botão de hype, se inscreve, deixa o like, fica comigo até o final, porque o que eu vou te revelar hoje vai mudar completamente a sua visão sobre ciência e musculação. Então bora pro conteúdo, porque tempo é músculo. Para começarmos a entender essa armadilha, precisamos falar primeiro sobre a ilusão da força induzida por estimulantes. Quando você toma aquele pré-treino ultra concentrado, altas doses de cafeína e outros compostos sintéticos criam uma falsa sensação de prontidão e foco absoluto. Cientificamente, o que está acontecendo, na verdade, é uma superestimulação do seu sistema nervoso central. A cafeína atua bloqueando os receptores de adenosina no seu cérebro, que são responsáveis por sinalizar o cansaço. Ao mesmo tempo, há um disparo maciço de catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina, na sua corrente sanguínea. De acordo com estudos clássicos sobre a fisiologia dos exercícios, como os publicados no Journal of Applied Physiology, essa saturação de catecolaminas mascara a fadiga sistêmica subjacente. Isso significa que o seu cansaço real continua lá, mas o seu cérebro simplesmente não consegue ler os sinais de alerta. É exatamente aí que mora o perigo. Essa química agressiva leva os praticantes de musculação a ignorarem os limitadores naturais de segurança do corpo, abusando de cargas com técnica deficiente. Esse pico artificial de energia gera um ruído na comunicação biológica, interrompendo a delicada e precisa sinalização entre o córtex motor e o tecido muscular. Você acha que está quebrando recordes, mas está apenas anestesiando os sensores do seu corpo. E se você está gostando dessa explicação científica direta ao ponto, saiba que o próximo passo é ainda mais alarmante, pois essa ilusão de força cobra um preço altíssimo diretamente nas suas fibras musculares. Vamos então entender o que acontece quando a unidade motora perde a sensibilidade. Então, avançando no nosso raciocínio, entramos no coração do problema, a unidade motora dessensibilizada. Uma unidade motora é o conjunto formado por um neurônio motor e todas as fibras musculares que ele inerva. Em um cenário de treinamento perfeitamente saudável e natural, o recrutamento dessas fibras ocorre de forma sincronizada e gradual, seguindo o famoso princípio do tamanho de Henneman, que eu já toquei nesse assunto em algum outro vídeo aqui. Esse princípio é amplamente documentado na literatura neurofisiológica, dita que o corpo recruta primeiro as fibras menores do tipo 1 de contração lenta e conforme a carga ou a intensidade aumentam, ele ativa as fibras maiores do tipo 2 de contração rápida, que possuem maior potencial de hipertrofia. Porém, quando o organismo sofre um bombardeio crônico de estimulantes, ocorre um ajuste fisiológico prejudicial. Os receptores celulares sofrem uma regulação para baixo, conhecida como downregulation. Isso eleva drasticamente o limiar de ativação da unidade motora. O comando que sai do seu cérebro chega ao músculo de forma truncada. E em vez de recrutamento limpo, saudável e progressivo, passamos a ter um padrão de disparo errático. O ruído neural provocado pela dependência química faz com que as unidades motoras disparem de forma desincronizada e caótica. Tem uma meta-análise publicada no European Journal of Applied Physiology que demonstrou que a superestimulação do sistema nervoso central prejudica a precisão do disparo de motoneurônios. Essa perda severa de coordenação intramuscular e precisão biomecânica impede que o seu corpo acesse de forma eficiente e sustentada as unidades motoras de alto limiar. Ou seja, você se desgasta ao máximo, treina de forma caótica, mas não consegue manter a contração de alta qualidade necessária para estimular o crescimento muscular verdadeiro.
E essa bagunça neural nos leva diretamente ao nosso terceiro ponto, onde vamos conectar essa falha de ativação com o bloqueio real dos seus ganhos de massa muscular. Então, com toda essa desorganização interna, acontece o que chamamos de a verdadeira sabotagem da hipertrofia. Muitos treinadores e atletas de alta performance já observaram isso na prática. Levantar cargas pesadas sobre o efeito de superdosagens de estimulantes muitas vezes não se traduz em um aumento real da espessura do músculo. E por que isso acontece? A resposta está na física e na biologia do exercício. A baixa tensão contrátil efetiva. Para que ocorra a sinalização da hipertrofia pelas vias mecanotransdutoras, como a via de mTOR, a fibra muscular precisa experimentar uma tensão mecânica contínua, controlada e progressiva. Quando o disparo neural é errático e descoordenado, o músculo sofre microinterrupções na contração durante a execução da série. Além disso, o custo metabólico dessa ativação muscular caótica é absurdamente alto. Seu corpo gasta as reservas de ATP, a nossa moeda de energia celular, e acumula metabólitos de forma desordenada, sem que essa energia tenha sido canalizada para gerar tensão mecânica útil. É um esforço vazio. Estudos focados em sobrecarga progressiva da hipertrofia mostram que o estresse metabólico isolado, sem a devida correspondência na tensão mecânica qualitativa, resulta em retornos decrescentes e na temida estagnação crônica nos treinos de musculação. Você sai da academia exausto, com o sistema nervoso fadigado, mas sem o estímulo metabólico e mecânico correto para crescer. Você entra em um ciclo vicioso onde precisa de cada vez mais estimulantes para render cada vez menos. Mas calma, não precisa se desesperar. Se você está se identificando com esse cenário de cansaço extremo e falta de evolução, eu vou te ensinar exatamente como diagnosticar o seu estado neural atual e como reverter essa situação. Mas antes de irmos para essa estrutura de diagnóstico, deixa eu te fazer uma pergunta e quero que você me responda com sinceridade aqui nos comentários. Quantos miligramas de cafeína ou quantos scoops de pré-treino você precisa tomar hoje para conseguir fazer um treino minimamente produtivo? Comenta aqui embaixo, pois a sua resposta ajuda a nossa comunidade a entender o tamanho desse problema. Antes de entrarmos nos testes práticos, se você quer melhorar o seu rendimento de verdade, com saúde, utilizando nutrientes que apoiam o seu metabolismo sem destruir o seu sistema nervoso, você precisa de suplementação de alta qualidade e pureza garantida. Por isso, eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o site da Max Titanium. Sim, eu ainda tenho meu cupom da Max Titanium. Por que eu estou falando da Max Titanium agora? Porque eu estou usando o pré-treino Horus Sabor 7 Belo. É muito legal isso aqui. Só de sentir o cheirinho, é aquele cheirinho daquela balinha 7 Belo que você devia chupar na sua infância, então vai te fazer lembrar do tempinho que você era criança, mas mesmo assim te dá as catecolaminas na medida certa, sem fadigar o seu sistema nervoso, e você faz um treino bacana e tem ótimos resultados. Vai lá no site da Max Titanium e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para você ter 10% de desconto. O link está na descrição e comentários fixados também. Agora vamos construir a nossa estrutura diagnóstica para avaliar as suas vias neurais e identificar se o seu corpo está sofrendo de esgotamento neuromuscular. Vem comigo. O primeiro grande sinal clínico de que o seu sistema nervoso central está severamente fadigado é a perda persistente da força de preensão manual. O que é isso? Aquele peso que você costumava segurar com facilidade no levantamento terra, por exemplo, ou na remada, parece estar escorregando das suas mãos logo no início do treino. Suas unidades motoras estão falhando em enviar estímulo de contração. Outro forte indicador são as fasciculações. O que é isso? São aquelas contrações musculares involuntárias, pequenos tremores na pálpebra, na boca ou em feixes musculares específicos em momentos de repouso.
Uma vez eu tomei um pré-treino tão maluco que eu ficava tremendo a boca, assim, eu ficava, no meio do treino eu ficava meio assim, cara. Nossa, um negócio muito esquisito. Isso significa que é o seu sistema nervoso disparando ruído devido à sua hiperexcitabilidade da química crônica. Para solucionar isso, precisamos introduzir o conceito de reinicialização neural. Isso é feito através de um processo de deload ou uma redução gradual e altamente sistemática da ingestão de estimulantes. Cortar o pré-treino do dia para a noite pode causar um efeito de rebote severo de letargia. Então, o ideal, conforme sugerem os protocolos de desintoxicação de receptores descritos na literatura de medicina esportiva, é reduzir a dose em 50% na primeira semana e ir limpando o organismo progressivamente ao longo de 14 a 21 dias para restaurar a sensibilidade dos receptores de adenosina e adrenérgicos. Nesse período de transição é fundamental restabelecer a conexão mente-músculo verdadeira. Isso é feito utilizando padrões de movimento submáximos, focando em cargas moderadas, mas com uma altíssima intenção de aceleração concêntrica e controle excêntrico, reeducando seu cérebro a enviar o sinal correto para o músculo sem depender do empurrão químico. Eu já falei sobre isso em um vídeo recente, vou até deixar nos vídeos relacionados no final. Agora que você já sabe como avaliar e diagnosticar o seu estado atual, vamos ao passo final e definitivo: como aplicar as correções biomecânicas práticas na sala de musculação para alcançar a máxima eficiência contrátil. Para consolidar a sua virada de chave nos treinos, precisamos falar sobre a restauração da eficiência contrátil máxima através de correções biomecânicas específicas. A primeira grande mudança prática que você deve aplicar hoje mesmo é a manipulação consciente do tempo e do ritmo de execução dos exercícios. Então, ao invés de fazer repetições rápidas e descontroladas movidas pelo desespero do estimulante, você vai adotar um ritmo controlado, priorizando a cadência como uma fase excêntrica de 3 segundos, uma pausa de 1 segundo na transição para a fase concêntrica. Esse controle rigoroso força a ressincronização das unidades motoras, eliminando o ruído neural e garantindo que cada fibra muscular seja tensionada de forma contínua durante todo o arco de movimento. Outra estratégia indispensável é a implementação de aquecimentos focados em preparação neural. Ou seja, colocar as cargas de trabalho no agachamento, ou no supino, ou na remada. Você deve realizar exercícios de ativação que preparam o seu sistema nervoso de forma puramente mecânica, sem nenhuma intervenção química. Exercícios de potência submáxima com fita elástica, saltos verticais leves ou repetições extremamente rápidas com apenas 30% da carga máxima ativam os motoneurônios de alto limiar por meio das vias reflexas naturais. Estudos sobre a facilitação neuromuscular mostram que essa preparação mecânica melhora o recrutamento de fibras de contração rápida sem gerar a fadiga central acumulada dos estimulantes. Adotando essa estratégia de longo prazo, você cria um equilíbrio perfeito entre o desempenho físico real e a recuperação neural profunda, pavimentando o único caminho possível para o desenvolvimento muscular sustentável, sólido e livre de estagnações. Em resumo, o uso crônico e abusivo dos estimulantes pode até te dar uma falsa sensação de poder no curto prazo, mas destrói a sua sinalização neuromuscular, dessensibiliza suas unidades motoras e sabota diretamente os seus resultados de hipertrofia na musculação. Para construir um físico de respeito e manter a evolução constante, você precisa priorizar a saúde do seu sistema nervoso central através de uma biomecânica impecável e de uma periodização inteligente. Se esse conteúdo educacional abriu seus olhos e te ajudou de verdade a entender a fisiologia por trás do treino, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, dar uma hypada
para não perder nenhuma das nossas próximas aulas científicas e educativas profundas. Lembre-se também, se você está procurando suplementação de qualidade com desconto bacana, vá até o site da Probiótica, use o cupom EUPROPersonalFábio para ganhar 15% de desconto na compra de qualquer suplemento, whey protein concentrado, zero lactose para você que tem intolerância, creatina, pré-treino na medida certa, também o app que também aconselho, muito legal também. Tudo isso com o cupom EUPROPersonalFábio você tem 15% de desconto. Dá uma olhada nos kits promocionais que vale a pena, hein? Me acompanha também nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, porque eu estou por lá também oferecendo conteúdos de vídeos curtos com dicas rápidas, direto no ponto, para te ajudar também. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Apliquem essas correções neurais hoje mesmo e nos vemos nos próximos vídeos que estão recomendados agora na tela final. Aquele abraço, eu sou o Personal Fábio Vilas Boas, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.